Lucas 5,12 diz assim a palavra de Deus. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isto a ninguém, mas vá agora apresentar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Palavra de Deus. Então hoje nós continuamos a nossa série de mensagens no livro de Lucas. Agora continuamos no capítulo 5. A última pregação minha foi em Lucas 5, na primeira parte, quando Jesus tem aquele encontro com Pedro. Hoje nós continuamos então essa série. E hoje a gente vai ver aquilo que Jesus, no começo do seu ministério, no capítulo 4, ele vai falar. Ele veio para essas pessoas, para trazer liberdade ao cativo, para curar, para transformar. Ele veio para esses. Então, até aquele momento, outras pessoas estavam dando testemunho de quem era Jesus. Então, nós temos aquele encontro no capítulo 4, em que Jesus dá o testemunho de quem ele é. Quem ele é. Ele é o servo de Isaías, capítulo 61. Ele é o servo sofredor. E aí ele começa a falar para quem ele veio e para o que ele veio. Agora, o que acontece depois disso, depois ele afirmar quem ele é, ele começa a fazer atos. Lucas começa a demonstrar atos que mostram quem Jesus é. E é isso aqui que a gente está vendo agora, depois do episódio com Pedro. Essa passagem agora ele está curando um leproso. Então, versículo 12 novamente. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Um homem coberto de lepra. Esses detalhes são detalhes que a gente não pode passar. Não é um homem que tem um caso pequeno de lepra. Algo que poderia ser escondido. Ele está coberto de lepra. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderia reconhecer aquele homem e o estado de lepra daquele homem. Mas a gente, para entender toda essa passagem, entender tudo isso aqui, o que significa nessa passagem, nós precisamos entender o que é a lepra, o que é a lepra, o que é estar com lepra no tempo de Jesus. O que é ser um leproso no tempo de Jesus. Porque muitas vezes nós lemos os milagres, nós lemos os atos de Jesus, e nós vemos, Jesus curou um leproso. Legal, Jesus curou um leproso. E aí a gente continua nossa leitura, e nada move a gente. Jesus curou um cego. E a gente, legal, Jesus. E aí a gente começa a ver os milagres, e aquilo se torna normal. Jesus curou um, Jesus curou dois. Jesus curou 10 milagres, 10 leprosos. Mas todos os milagres, eles estão colocados ali com um propósito. Eles têm um propósito. Qual é o propósito do milagre? Mostrar a identidade de Jesus, mostrar quem Jesus é. Os apóstolos não sentaram um dia e vamos escrever os evangelhos e vamos aqui e colocar algumas histórias aqui. Aí de repente eles, que história que a gente coloca? Vamos colocar aquela do leproso que ele curou. Legal, vamos pôr do leproso. Qual mais? Vamos pôr do paralítico que desceu lá na frente de Jesus, que os caras abriram o teto. Aquilo ali foi de cinema o negócio. Não, é verdade, aquela foi legal mesmo. Não foi assim. Eles escreveram com um propósito. Aliás, no Evangelho de João, se você ler o Evangelho de João não vai nem falar de milagre, ele vai chamar aquilo de sinal. Por quê? Porque um sinal, ele não tem um fim em si mesmo. O que é um sinal? Um sinal é aquilo que aponta para uma outra coisa. Ele está ali apontando para a direção ou para o lugar determinado. Mas ele não é um fim em si mesmo. Quando você vai pela Maspai, que você vê Boston a tantas milhas,
Você não para ali para, Boston, porque você não chegou, aquilo ali é só um sinal que está apontando para o seu destino, que é Boston. Os milagres não são fins em si mesmos. Os milagres apontam para a identidade de Jesus Cristo, apontam para aquilo que Jesus veio e cumpriu. Ele trouxe o reino de Deus. Ele trouxe o reino de Deus. Então nós precisamos entender os milagres de Jesus dentro do seu contexto. Se nós não entendemos os milagres de Jesus dentro do seu próprio contexto, nós não entendemos as histórias de Jesus. Nós não entendemos por que ele fez o que ele fez. Porque como João disse, Jesus fez muitos outros milagres que não estão registrados nesse livro, no livro de João. Que não estão registrados no livro de Lucas, de Mateus, de Marcos. Não estão lá. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. E crendo nele, vocês tenham vida eterna. Esse é o propósito dos milagres. É por isso que nós precisamos entender os milagres. Então, para entender tudo isso, para entender a cura de um leproso, eu preciso entender o que é um leproso no tempo de Jesus Cristo. E eu estou muito feliz, se você está acompanhando a leitura bíblica, nós lemos ontem os capítulos de Levíticos 13, 14, 15. Então você vai estar sabendo tudo sobre lei de lepra. O que um leproso devia obedecer pela lei. Porque está em Levíticos, se você entrar lá em Levíticos capítulo 13 e 14, está lá o que você deve saber sobre lepra. É por isso que é importante a gente ler aqueles livros legais, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco, né? Porque, mas é as leis, Rodrigo, nós não estamos mais debaixo da lei. Mas Jesus vem para cumprir a lei, nós precisamos conhecer a lei. Nós precisamos conhecer porque todo o Novo Testamento, ele está de alguma forma relacionado com o Antigo Testamento, mostrando o cumprimento do Antigo Testamento. E aí, se você abrir lá em Levítico capítulo 13, eu coloquei aí atrás para vocês verem, capítulo 13, versículo 45 e 46, ele mostra qual é a condição de alguém que foi diagnosticado por lepra, com lepra. O que essa pessoa deveria fazer, qual era o tipo de vida que ela deveria ter. E diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro, enquanto tiver a doença. Estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Então, lá no capítulo, mais uma vez, 13 e 14 de Levíticos, tem uma série de regulamentações para lepra. E lepra não é aquilo que nós temos hoje, que é diagnosticado hoje como lepra, que é o Hansen disease, lá, eu nem sei como fala em português, hanseníase em português. Na Bíblia, ela envolve mais de 70 tipos de doença de pele. Algumas contagiosas, outras não. E muitas das vezes, o que é esse estado deste homem? Ele está com a pele toda podre, a pele já está caindo, tem pus por toda a sua pele. Se entrasse um leproso nesse estado, aqui naquela porta ali, lá na porta de trás, nem nessa última porta aqui, se ele entrasse naquela de trás, nós sentiríamos o cheiro dele, lá daquela porta. Não tem como você esconder esse estado de lepra. Porque mesmo que você pegue ele, olha como ele tem que andar com as roupas rasgadas, descabelado, mesmo que você pegue esse homem, tire tudo dele, dá um banho nele, pente o cabelinho dele, coloca um terninho bem bonitinho nele. O que vai acontecer depois de alguns minutos com todo o seu terninho? Vai começar o pus, vai começar a escorrer, vai sair pela camiseta, vai começar todo o corpo, sabe o pano quando vai grudando na ferida, vai começando a fazer aquilo. Então a melhor roupa no leproso não adiantava nada, porque não escondia a sua lepra. Mas esse não é o caso. O caso dele o leproso foi diagnosticado com algum tipo de lepra. Ele tinha que ser tirado da sua cidade, ele não poderia morar numa cidade, ele vai morar num acampamento, num lugar de leprosos, onde só vivem leprosos. Ele é afastado de tudo, de todos que ele ama. Ele tem que andar descabelado, com as roupas rasgadas, e andar de máscara. Vocês gostam de andar de máscara?
Ele tinha que andar de máscara, porque ele está cobrindo o quê? A face do nariz para baixo. O que ele está fazendo? Ele está de máscara, gente. Então é muito fácil pregar esse texto nessa época do ano, nessa período que nós vivemos. Porque todo mundo sabe o quão desconfortável é andar de máscara. E não apenas isso, mas ele tinha que sair gritando, leproso, leproso. Porque ninguém podia tocar num leproso. Ninguém podia tocar num leproso. Então essa é a sina de um leproso em Israel. Ele está separado, ele é lançado fora. Então a situação dele... Eu coloquei pelo menos 3 aspectos que ele era excluído. Ele é excluído socialmente, ele é excluído emocionalmente, ele é excluído espiritualmente. Socialmente por quê? Porque ele não pode trabalhar. Socialmente por quê? Porque ele não pode estar com a sua família. Ele, querendo ele ou não, querendo a família dele ou não, ele é excluído da sua família. Ele é tirado da sua família. Ele é colocado em isolamento. A gente entende bem de isolamento agora, não entende? Então imagina que você está com Covid por tempo indeterminado. Ou Covid eterno. Você nunca vai poder voltar para a sua família. Porque se você pegou Covid e você foi o único da sua família que pegou Covid, você sabe muito bem o que é ficar isolado. Sem poder sair do seu quarto, sem poder nada. E quando eu tive Covid, eu fiquei 15 dias sem ver as minhas filhas. Porque elas ficaram na casa da minha sogra. Então você imagina ele ser tirado da sua família e ser colocado num lugar à parte. Ninguém pode tocar nele. Ninguém pode chegar perto dele. A sua família ele não pode ver mais. Os seus filhos ele não pode ver mais. Ele é isolado. Por causa disso ele não pode trabalhar. Ele não tem trabalho. Eles viviam em extrema pobreza. Aí, continuando, ele é emocionalmente. O que acontece com uma pessoa nesse estado? O que nós temos visto com o emocional das pessoas, período pós-pandemia? O que tem acontecido com as emoções das pessoas? Tem destruído, a isolação tem destruído o quê? Os relacionamentos, destruído o psicológico das pessoas, o emocional das pessoas. É só você ler o que está acontecendo, é só você ver o que está acontecendo, principalmente com os nossos jovens. A taxa, né, de suicídio, tudo que tem acontecido por causa do distanciamento, por causa do isolamento. Então eles estão emocionalmente destruídos. Em último lugar, eles eram espiritualmente excluídos. Por quê? Porque ele não podia entrar na cidade, ele não podia ter contato com outros. Quem dirá ir no templo do Senhor? Eles não podiam ir na igreja, eles não podiam adorar a Deus, eles estavam separados de Deus por causa da sua lepra. Então eles estão completamente excluídos emocionalmente, socialmente e espiritualmente. E como que a lepra era vista naquele tempo? Lembra-se que no tempo de Jesus nós não temos o Novo Testamento vem depois de Jesus, eles tinham o Antigo Testamento. Como que a lepra é vista no Antigo Testamento? Eu separei algumas histórias para ilustrar como a lepra era vista no Antigo Testamento. Lembra do caso de Miriam e Moisés e Arão? Miriam e Arão começam a falar ali, porque Moisés casou com uma mulher que eles não gostavam, eles vão lá e começam a falar mal de Moisés. E Deus escuta. E Moisés, aí Deus vai falar, a Bíblia vai falar que ele era um homem manso, humilde. Deus tomador e manda chamar os 3. E vem os 3 para conversar na presença de Deus. E aí ele repreende Miriam. O que acontece com ela? Deus causa lepra em Miriam. E aí Moisés ora por ela e Deus restaura ela e ela volta para o acampamento. Mas ela tem que ficar 7 dias fora. Então é Deus quem coloca lepra em Miriam. Em Deuteronômio capítulo 28, Deus ameaça o povo com essas doenças. Quais doenças? As doenças que são categorizadas como lepra, se o povo não obedecesse. Ele faria aquilo que ele fez no Egito. Segundo Reis capítulo 5, lembra que o rei da Síria quer mandar Naamã, o general, para ser curado em Israel. E aí ele manda essa mensagem para o rei de Israel. E o rei de Israel automaticamente assume o quê? Esse rei quer brigar. Porque ele fala o quê? Acaso sou eu Deus para curar alguém com lepra? Aí você já começa a entender como que as pessoas viam lepra. A lepra era o quê? A maldição de Deus sobre alguém. A maldição de Deus. Era uma doença causada pelo próprio Deus.
Então eles vêm, aí tem todo aquele episódio com Elias, ele é curado, e aí o servo de Elias, ele não deixa o Naamã em paz, e vai lá receber um dinheirinho. O que acontece com o servo dele? Deus coloca a lepra nele. E aí nós temos, em 2 Reis, o rei Uzias, que ele pega o seu incensário, aquilo que ele não poderia fazer, só os levitas poderiam fazer. Ele entra no templo do Senhor para queimar incenso ao Senhor. Ele é um rei que não pode fazer isso, ele não é da tribo dos levitas. Ele não pode oferecer, ele não é sacerdote, ele não pode fazer isso. Ele entra lá, o que acontece com Uzias? Deus coloca lepra nele. E ele tem que viver separado. Então, o leproso, a lepra era vista como algo que era uma maldição de Deus para a vida da pessoa. Algo que somente Deus poderia curar. A lepra, ela era vista como alguém que está em pecado. Ela então agora tem lepra. Por quê? Porque ela está em pecado. O leproso é um pecador. É assim que eles eram vistos. Então, quem senão Deus pode curar um leproso? Então essa era a visão do povo com relação ao leproso. O leproso basicamente era visto assim, é um cadáver andando. É um cadáver andando. Então, para se curar um leproso, era a mesma coisa que curar ou ressuscitar alguém da morte. Esse era o que eles acreditavam com relação à cura de um leproso. Quem pode curar um leproso? Só Deus. Porque curar um leproso e ressuscitar alguém da morte é a mesma coisa. Quem pode ressuscitar alguém da morte? Só Deus. Mas aí a gente vai para a parte B do versículo 12, e o que a gente encontra aí na parte B do versículo 12? O leproso que estava, lembra, coberto de lepra, ele chega em Jesus, se prostra, e se você tem a NVI, aí a NVI ela não coloca o que eu adicionei aí, Senhor, mas no original em grego está escrito aí, Senhor. Ele se dobra diante de Jesus Cristo e diz, Senhor, se quiseres, pode me curar. Se quiseres, pode me curar. O leproso, ele reconhece quem Jesus é. E ele corre o risco de vida. Por quê? Porque, lembra, os leprosos, eles não podem entrar numa cidade. Ele está dentro de uma cidade. Ele está dentro da cidade. Então ele vem, ele pega a sua vida nas suas mãos e fala assim, eu vou lá. Por quê? Porque Jesus está lá. E aí ele chega, ele se prostra, e ele não tem dúvida nenhuma de que Jesus pode curar. Olha a fé desse homem, ele fala assim, Jesus, se quiseres, eu não tenho dúvida de que você pode. O meu problema não é você poder ou não poder, se você tem poder ou não. Eu entendo que um leproso só pode ser curado por Deus. Que aquilo que eu estou te pedindo, ninguém em Israel já foi curado de lepra. Eu entendo muito bem o que eu estou pedindo para o Senhor, mas Tu és o Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Não é uma questão de poder para o leproso, é uma questão de querer. Ele vai querer me curar, por quê? Lembre-se o que está na cabeça desse homem, marginalizado, colocado de lado, há anos. E ele chega então sem poder estar no templo. O meu pecado me faz separação de Deus. Como que Deus vai querer alguma coisa comigo? Será que Ele vai me perdoar? Será que Ele vai fazer alguma coisa por mim? É isso que tem. Eu sou impuro, eu não mereço nada que venha do Senhor. É isso que está na cabeça dele. Eu não mereço. Jesus, eu não mereço. E eu entendo que eu não mereço. Mas se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Porque o Senhor pode. Mas será que o Senhor vai querer lidar comigo? E muitas das vezes, gente, essa é a nossa situação que nós chegamos para Deus. Porque muitas vezes nós pedimos coisas para Deus. E nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. E não falta a nós, falta de crer no poder de Deus. Mas muitas vezes nós chegamos em Deus, Deus, eu não mereço.
Será que o Senhor vai querer me responder? Será que o Senhor quer me responder? Nós chegamos muitas vezes com a mesma pergunta do leproso para Deus nas nossas orações. Deus está aqui, eu sei que o Senhor pode. E muitas vezes a gente olha para nós, em quem nós somos, reconhecemos quem nós somos diante do Senhor. Mas Deus, será que o Senhor vai querer me responder? E nós já ficamos ansiosos se Ele vai ou não responder. Mas Jesus responde a oração, ou o pedido do leproso, assim como Jesus responde às nossas orações, apesar de quem nós somos, porque Ele é gracioso. Sim, nós não merecemos mesmo nada, mas Ele é gracioso e Ele é bom. Então o que esse homem está pedindo para Jesus? Ele está pedindo para ser perdoado dos seus pecados. É isso que ele está pedindo. Ele entende quem ele é. Ele entende o pecado dele. Ele já entendeu aquilo que era assumido naquele tempo. Lembra daquele cego que nasceu cego? Depois tem um cego de nascença que é trazido a Jesus. Tem um paralítico que nasceu paralítico. Aí as perguntas dos discípulos quais eram? Mestre, quem que pecou? Ele ou a mãe dele? Para ser assim. Existia no imaginário, na mente daquela época o quê? Tem pecado, não está acontecendo, não está próspero, não está feliz, está doente, está em pecado. E Jesus, ele quebra isso, ele fala, nenhum nem outro, ele nasceu assim para a glória de Deus ser manifestada. Amém. Glória a Deus. Então, esse homem está pedindo aqui para ser perdoado dos seus pecados, porque todo o capítulo 5 está falando disso. Porque Pedro é o primeiro personagem que nós encontramos, a primeira parte que nós encontramos. Pedro, ele pede o que para Jesus? Aparta-te de mim, porque eu sou homem impuro, porque sou um pecador. Ele reconhece quem ele é e quem Jesus é. E Jesus diz o quê? Não tenha medo, eu vou te fazer pescador de homens. O que Jesus então está implicitamente, o que ele está assumindo? Ele está perdoando o homem dos seus pecados, ele está perdoando Pedro. Porque Jesus não tem, o Espírito Santo não habita em pecadores. Deus não tem parte com pecadores. Deus abomina o pecado. Mas Rodrigo, como que pode ser isso? Então como que Deus pode me aceitar? Por causa de Jesus Cristo. Só por causa de Cristo e dos méritos de Jesus Cristo. Então Jesus perdoa Pedro, e aí agora nós chegamos aqui no leproso, e ele entende o que separa ele de Deus, é o quê? É a sua lepra, e na sua cabeça o seu pecado, ele entende quem ele é. E aí na próxima semana que nós veremos o paralítico sendo trazido a Jesus, o que Jesus fala para ele? Eles vêm trazendo um paralítico, o que o paralítico quer? Ser curado. O que Jesus fala para ele? Os seus pecados são perdoados. Então todo o contexto do capítulo 5, Jesus está perdoando pecados. Jesus está transformando pessoas por causa do seu pecado. Jesus está transformando vidas. Jesus está transformando pecadores, perdoando o seu pecado e transformando vidas. Então, o maior problema deste homem não é a lepra. Ele entende, o meu maior problema não é a lepra. O meu maior problema é o pecado. É aquilo que me separa de Deus. O nosso maior problema não é a falta de dinheiro, não é o emprego que você não tem, não é aquela faculdade que você não conseguiu fazer, não é nada que você consiga colocar como, se eu tivesse isso. O nosso problema é o pecado, o nosso pecado, porque o pecado faz separação entre vocês e o vosso Deus, é o que diz a palavra. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Ele entende, eu estou separado do Senhor. O que eu preciso voltar para Deus, eu preciso ter comunhão com o Senhor, eu quero estar no templo de novo. Imagina, ele é um israelita. Esse homem é do povo escolhido de Deus, e ele não pode ir no templo adorar o seu Deus, porque o seu pecado, a sua lepra, faz separação entre ele e o seu Deus. Ele está isolado, ele não pode. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. O nosso problema é o nosso pecado. O problema do ser humano é o pecado. O problema do ser humano não é a falta de inteligência, não é a falta de conhecimento, como o iluminismo tentou argumentar.
e acabou com 2 grandes guerras mundiais. Que o que falta para o homem, é a filosofia iluminista, é só o quê? Ser iluminado, que ele estude, que ele cresça, que ele conheça. Então nós vamos acabar com a fome, com a desigualdade, com a maldade, com os bandidos e tudo isso que acontece no mundo, com a violência. E o grande tapa na cara de Deus da modernidade, do período da modernidade, são as 2 grandes guerras mundiais. Porque o homem se olha no espelho e da nação mais iluminada da terra, da Alemanha, vem o quê? O genocídio. Vem as barbaridades que nós conhecemos bem da Segunda Guerra Mundial. Então, o que falta para o homem, o problema do homem não é a falta de conhecimento. O problema do homem não é a falta de poder, dinheiro, conhecimento. O problema do homem é o pecado. É o pecado. Esse é o problema do homem. Então, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus estende a sua mão e toca nele. Mais uma vez, se nós não conhecemos o livro de Levíticos, se nós não conhecemos o Antigo Testamento, Jesus tocou no leproso, está tranquilo, tocou no leproso. Qual que é o problema de Jesus tocar no leproso? Era proibido por lei. Se você entrasse na casa de um leproso, entrasse na casa, debaixo do mesmo teto de um leproso, você estava impuro. Você se tornava impuro, você não poderia entrar na cidade, você também teria que ficar em isolamento, você não poderia ir ao templo, você estava afastado, você estava impuro. Você não está puro para entrar na presença do seu Deus. Se você estivesse na mesma casa, Jesus ele faz o quê? Ele toca nesse homem. Jesus precisava tocar no homem para curar ele? Jesus podia só ordenar, porque ele cura depois 10 leprosos que não chegam perto dele, ele fala assim, vão se mostrar ao sacerdote. Jesus não toca nos 10, ele só manda, vai. Enquanto eles vão sendo curados. Jesus precisa tocar? Não. Quando ele vai chegar na casa do centurião, para curar o servo, ele fala o quê? O centurião lá, ele nem sai de casa, manda um servo, fala assim, Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Dê apenas um comando, e ele vai sarar. E Jesus faz o quê? Dá o comando. Jesus, ele não precisava nem estar perto desse leproso para curar ele. Jesus podia dar uma palavra de longe, e ele teria sido curado. Mas, por que Jesus faz isso? Por que ele coloca a mão num leproso? E outra coisa que nós aprendemos, nós vemos nesse texto aqui, Jesus ele não usa a autoridade de ninguém para curar. Ele cura por qual autoridade? A dele mesmo. Ele fala, eu quero. A autoridade é minha, o poder é meu, eu quero, fique limpo. E imediatamente a lepra o deixa. Mas então por que Jesus toca nesse homem? Gente, vocês conseguem imaginar este homem? Quantos anos esse homem não estava isolado? Há quantos anos esse homem não era tocado por alguém? Você consegue imaginar esse homem, o que ele estava sentindo emocionalmente? Como que ele estava por dentro? Você consegue entender? Imagina você, vou colocar aqui um tempo, 10 anos isolado por causa de um vírus, do Covid. Sem ninguém tocar em você, sem ter contato com a sua família, isolado de tudo e de todos que você ama. Como que você está? Tranquilo, né? Bem? Por que Jesus está tocando nele? Porque Jesus está restaurando esse homem. Jesus está restaurando esse homem, está tocando nele, incluindo ele de volta na sociedade. Jesus está tocando esse homem. Por quê? Porque ele precisava de um toque de alguém. Porque ele precisava ser tocado. Ele precisava se sentir amado mais uma vez. Ele precisava de um toque do Senhor. Nós precisamos de um toque do Senhor. Amém. Nós precisamos. Somos nós representados aqui. Porque o toque de Jesus pode nos curar. Então,
o toque de Jesus vai curar esse homem socialmente, emocionalmente e espiritualmente. Ele vai trazer esse homem de volta para a sociedade. Ele vai curar as emoções. Você consegue imaginar o coração desse homem, os traumas, toda a rejeição que ele passou, tudo aquilo que ele ouviu. Você imaginar você passar pelo meio das pessoas, as pessoas abrem a sua volta, as pessoas evitam a todo custo ter qualquer tipo de contato com você, de estarem com você, perto de você. Jesus vem e toca no homem, para restaurá-lo, restaurar suas emoções, restaurá-lo para a sociedade, mas restaurá-lo espiritualmente. Porque agora este homem, que antes era separado de Deus, tem acesso a Deus. Porque ele teve um toque de Jesus. Mas como que Jesus pôde tocar nele? Porque o que acontece agora é, Jesus ele toma sobre ele a lepra desse homem, a nossa lepra. Porque se você não entendeu isso aqui ainda, aqui eu estou falando de você e de mim. Esse texto está falando de leprosos como eu, como você. Esse texto está falando daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele está falando de nós. Por quê? Mais uma vez, Números capítulo 19, vai falar que Jesus, que não podiam se tocar no leproso. Jesus vem e toca. Quando Jesus toca no leproso, ele se torna o quê? Cerimonialmente impuro. Jesus, ele se torna impuro para que eu e você e aquele leproso se tornássemos e tornasse-o puro. Jesus, então, ele fica proibido do quê? De entrar na presença de Deus. Ele está excluído da presença de Deus. Ele está excluído da sociedade. Era isso que deveria acontecer com Jesus, quando ele toca num leproso. É isso que tem que acontecer com Jesus. Mas nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que Deus o fez pecado, aquele que não tinha pecado. Ele fez pecado por nós. Jesus foi feito pecado por nós. É isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus tinha pecado? Não. Mas Deus colocou sobre ele os nossos pecados. Deus colocou sobre ele a nossa lepra. Deus colocou a nossa imundícia do nosso pecado sobre ele. Ele tomou. Então na cruz, quando os homens amaldiçoavam Jesus, caçoavam de Jesus, dizendo, olha lá, ele está sendo castigado por causa dos seus pecados. Olha lá, ele não disse que era o Filho de Deus? Agora olha lá, ele está sendo castigado por causa dos seus pecados, mas ele não estava sendo castigado por causa dos pecados dele. Ele estava sendo sacrificado, ele estava sendo morto por causa do meu pecado naquela cruz. Então na cruz, Jesus sofre o quê? A exclusão social, ele é excluído. Na cruz, Jesus sofre o quê? A exclusão emocional, ele é excluído. Meu Deus, por que me desamparastes? Na cruz, ele é excluído do amor do Pai. Para quê? Para que você e eu pudéssemos experimentar o amor do Pai. Na cruz, Jesus é excluído da sociedade, dos santos, para que você e eu pudéssemos estar aqui essa noite e fazermos parte do quê? Da sociedade, da família de Deus, dos santos. Na cruz, Jesus é espiritualmente excluído, porque o Pai o abandona, o Pai o destrói, o Pai o mata na cruz, como diz Isaías capítulo 53, versículo 10, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Ele morre, ele é separado, ele é excluído, para que nós pudéssemos ser amados por Deus. Ele é excluído para que nós pudéssemos ser incluídos. Ele sofre o trauma da rejeição para que nós pudéssemos ser
curados dos nossos traumas, de rejeição, de inferioridade, de qualquer coisa que você tenha. Jesus, ele vem para curar. Ele toma sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, para que nós pudéssemos ser curados. Então é disso que esse texto fala. Ele fala de um Jesus que toca, que estende a mão para tocar num leproso, como eu, como você, para tomar sobre ele a nossa impureza e dar a nós a sua pureza, porque Jesus nunca ficou impuro. É o primeiro caso na história da humanidade que o puro toca no impuro. E o quê? O impuro é tornado puro. Porque se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que toda vez que o puro toca o puro fica impuro. Mas aqui, Jesus, nada vai deixar Jesus impuro. Quando ele toca o impuro, o puro se torna puro. Então ele vai acontecer o quê? Ele vai nos trazer salvação por causa da sua santidade. Ele toma os nossos pecados e nos dá a sua pureza. E aí, o texto acaba dizendo assim, que Jesus ordena esse homem, olha, vai, e não fala isso para ninguém. E o que o homem faz? Conta para todo mundo. Imagina ele, Jesus, como que eu posso ficar calado? Depois de tudo que o Senhor fez por mim, depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, como que eu posso ficar parado? Como que eu posso fechar a minha boca? Eu tenho que contar para todo mundo. E ele sai, conta, espalha a notícia, e Jesus agora fica mais conhecido do que ele já era. Mas essa é uma advertência para nós. Por quê? Porque para nós, a fala é outra. Para nós é, vai e testemunha, vai e fala. E nós fazemos o quê? Ficamos calados. Nós somos os leprosos que foram salvos, que foram transformados, que foram curados pela pureza do nosso Senhor. E em vez de sair aí como o leproso, espalhando a notícia, a gente se cala, vou guardar para mim, não vou falar para ninguém. E o que eu fico mais admirado, gente, é que às vezes a gente consegue espalhar notícias de boas coisas, são boas coisas. Aconteceu isso na migração, aconteceu isso, aquilo ali. A gente espalha, a gente joga na internet, a gente fala um para o outro. Mas quando é para a gente falar daquilo que Deus fez na nossa vida, a gente se cala. Então que Deus venha nos dar graça para compartilhar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas, como Ele tocou nas nossas vidas, transformando as nossas vidas. Amém? Pastor Thales.